Não, é perguntar com seus colegas, cadê, que eles não estão entrando mais. Agora. Hein, professor, eu descobri por que é problema. Opa, tá duplicando o áudio aí. Oi? Então, tá. Eu descobri por que aquele problema do peixe, lá naquela questão lá com o peixe que cospe, o cuspidor, né? Hum. Por que dava dando errado, professor? Ah, é? Que bom. Eu descobri, eu posso mostrar aqui, professora? Posso? Pode Vou mostrar. mostrar aqui. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui ó, o slide. Aqui. Olha só. Tá dando para ver aí? Tá. Lá no Harley, aqui ele apresenta o que que é lá a reflexão total, né? E eu Sim. tinha visto nas minhas anotações uma parada e eu fui lá verificar. Que olha só, né, ele fala que como o seno do ângulo não pode ser maior que a unidade, N2 não pode ser maior que N1, que era o que estava acontecendo, né? Lá. Sim, exatamente. Aí, ó, isso significa que a reflexão interna total não pode ocorrer quando a luz passa para o meio com um índice de refração maior que o meio no qual se encontra inicialmente. Ou seja, o índice de refração da fonte, né, ela tem que ser maior, né? E Sim. aí, se a gente olha lá o que aconteceu, aqui no questionário, o índice de refração aqui, a questão era sobre a visão do peixe, né? É. Então, a luz vinha do inseto, aqui refratava e vinha no olho dele. Ou seja, o índice de refração da fonte era menor. Então, não pode acontecer, não acontece isso, não acontece reflexão total. Então, por isso que estava dando errado. Só pode acontecer quando o índice de refração da fonte é maior do que a Do meio. do outro meio. Entendeu? Sim. Beleza, não faz sentido. Não entendi por quê. Tá, então tá bom. Deixa eu tirar aqui. Muito bom. Ai, se todos os alunos fossem que nem tu. Pois é, da próxima vez a senhora já sabe. Hã? Pode me perguntar, agora a senhora já sabe. Não, É se porque é um detalhezinho, mas que pega depois. eu tô dizendo é que se todos os alunos. Ai, peraí. Estou dizendo que se todos os alunos fossem que nem você, era bem mais fácil, entendeu? Entendi, professor. Eu já coloquei o slide lá, não, né? Ainda não, professor. Ai, tá. Deixa eu colocar. E a aula também não, né? A gravação, sim. Da Gravação. última, né? Já colocou, sim. Coloquei, E né? já ajudou, porque eu já até vi algumas coisas já. Beleza, eu tenho que colocar a de hoje, né? Deixa eu colocar logo o slide, Tá. ver se por acaso ainda não aparece ninguém, né? Vou botar logo aqui o slide. Não, é isso não. Hoje a gente vai ver um assunto tão legal. Pena que seus colegas não estão entrando. Pois agora que eu entendi, a física quântica vem do quantum, é, professor? Isso, o quantum é Essa uma quantização, porção, né? é a porção de. Deixa eu ver se ele vai caber, não vai. Eu vou ter que colocar lá no Drive, depois eu coloco. Tá. Eu tenho que pôr no Drive e depois compartilhar, porque ele ficou grande. Não, não é isso aqui agora, não, peraí. É isso aqui.
Aí, o que aconteceu, né? Então, na aula passada, a gente ficou com a solução de Einstein para o efeito fotoelétrico, mas a gente ficou, em contrapartida, com um problema muito maior, né? Por quê? Porque agora começamos a questionar coisas que já estavam previamente muito bem estabelecidas, né? Porque depois da teoria eletromagnética, a luz é uma onda e não tinha mais discussão a respeito disso, né? Porque Newton estudou a ótica e ele achava que a luz era composta por partículas. E aí Maxwell veio e unificou toda a teoria eletromagnética, e aí não tinha mais discussão. A luz é Muitos uma onda, experimentos, né? a luz é uma onda eletromagnética e um monte de experimento comprova isso e estava tudo certo. E aí, de repente, mas não está tão tudo certo assim, né? Tem mais coisas além disso. Então, a gente ficou com um problema maior ainda. E aí, o que acontece lá? Como que você explica agora o experimento de interferência? Se a onda é uma... Se a luz não é uma onda, né? E a interferência só acontece com ondas. É uma coisa própria do movimento ondulatório. Como que a gente explica agora o experimento de Young, né? Que a gente viu lá das franjas de interferência. Então, a solução foi aceitar, né? Aceitar. A luz possui um comportamento dual. Ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula, né? Se você faz um experimento de interferência, você está selecionando as propriedades ondulatórias da luz. Se você faz um experimento de efeito Compton ou de efeito fotoelétrico, você está selecionando o comportamento de partículas. Então, ela vai se comportar de acordo com o que você está querendo ver. Basicamente é isso, né? Sim, E professora, aí, nessa foto aí, seria que assim, vamos dizer que tem um feixe de luz, né? Muito pequeno, ele batesse num. Porque nessa questão aí do ângulo, o que? é como se fosse o que acontece lá na interferência, que você abre assim um feixe grande. Não, isso aqui é o efeito Compton, que a gente viu na aula passada. Pois é, Lembra? mas quando acontece esse efeito, porque assim, ele pode ter vários ângulos, né? Cada ângulo que você mede é um comprimento de onda diferente e tudo mais. É como se abrisse vários ângulos, assim? Ou não, ele só vai, quando ele bater e refratar, só vai ter um ângulo. Aí no caso, cada fóton tem um ângulo específico, né? Então, se Então, você está medindo nesse ângulo, você está medindo os fótons que colidiram com esse elétron em uma determinada circunstância, tal que ele foi espalhado nesse ângulo θ. sim, sim. Aí, se você muda o ângulo, você está mudando as condições da colisão entre o fóton Tá, e o entendi. elétron, né? Entendi, mas é porque é só um fóton, né? Então não é um É um feixe. fóton de cada vez, isso. Sim, ok, entendi. Um fóton de cada vez. E aqui não. Aliás, aqui, né? Aqui não. Aqui você não olha um fóton de cada vez. Aqui você vai observar o movimento ondulatório, Sim, sim. né? A onda inteira. Então, aceitou, né? Porque, como eu falei, como eu sempre falo, na verdade, tudo isso, toda a ciência são modelos. São modelos. E o que faz um modelo ser aceito ou não? É o fato dele funcionar ou não funcionar. Não tem outro motivo.
Se o modelo funciona, ele é aceito. Se o modelo não funciona, ele é descartado. Se ele consegue fazer previsões corretas, ele é aceito. Então, eu tenho dois modelos que são aparentemente contraditórios, mas que explicam muito bem fenômenos separados. E aí eu vou ter que aceitar os dois modelos. Então, de alguma forma, a luz possui esses dois comportamentos, né, de onda e de partícula. E aí, de Broglie, vendo essa situação com o fóton, ele ficou pensando, se a luz pode se comportar como partículas, será que um elétron também não pode se comportar como onda? De Broglie ficou se perguntando a respeito disso, e a tese de doutorado dele foi justamente mostrar isso, que o elétron também poderia se comportar como onda. E foi bem difícil dele ter a aceitação da comunidade científica, mas quem deu apoio para as ideias dele foi ninguém menos que Einstein. Então, ele conseguiu defender a tese dele. Né? Ele conseguiu defender, e a proposta dele é que o comprimento de onda do elétron era igual a H, que é aquela constante de Planck, dividido pelo momento linear do elétron. Então, essa foi a proposta de Broglie. Comprimento de onda de quê, professor? Sei. Do elétron. Tá. Isso aqui é o comprimento de onda do elétron. A proposta de Broglie é: se a luz se comporta como partícula, então o elétron deve poder se comportar como onda. Essa aqui era a proposta dele. E aí ele fez, na tese dele, a proposta de que o comprimento de onda associado ao elétron deveria ser o H de Planck, constante de Planck, dividido pelo momento linear. Essa é a proposta de de Broglie. Aí, algum tempo depois, né, foi feito um experimento com elétrons. Então, eu tenho um feixe de elétrons passando por uma fenda dupla, né? Um experimento de Young, né? Só que em vez de ser uma onda aqui incidindo, era um feixe de elétrons. Isso. Legal. O elétron chega aqui, aí classicamente ele tem que escolher, ou ele passa aqui, ou ele passa lá, e cai aqui no anteparo. Então, se você faz isso, classicamente, o que você espera? Que tenha um monte de marquinhas aqui, né, perto desse buraco, e um monte de marquinhas aqui perto desse buraco, né? Só esses dois. Não vai ter elétron aqui no meio, né? Já que no meio está fechado. Ele vai sair por aqui ou por lá. Classicamente, né? A gente se espera isso. Agora, se o elétron realmente tem um comportamento de onda, eu vou esperar que apareça, então, franjas de interferência. Né? Se ele pode se comportar como onda, vai ter franja de interferência. E aí, o que acontece quando você faz o experimento de Young? Ó, aqui eu tenho poucos elétrons, aí você vai passando um por um. E aí vai marcando lá no anteparo onde que eles bateram. Ó. Dá para ver? Dá para ver. Franjas Chegamos em algo. e franjas escuras, né? E aí, pronto, tá provado que o elétron também pode sofrer interferência. Só que tem um detalhe, porque normalmente as pessoas acham que aqui, ó, que quando você joga um feixe de elétrons, ele está interferindo um elétron com o outro, né, para formar essas franjas de interferência, só que não é. Você pode jogar um elétron de cada vez. Ele vai sofrer interferência com ele próprio, entendeu? Uma parte dele vai passar por um buraco, a outra parte dele vai passar pelo outro buraco.
ele vai sofrer uma interferência no meio desse caminho. E quando ele chegar lá no anteparo, ele vai se comportar como partícula de novo. Vai ficar a bolinha lá, o pontinho luminoso, onde ele bateu. Ele Mas... vai se dividir, professor? Oi? O elétron vai se dividir? Vai. Legal, né? Ele vai passar uma parte dele por cada buraco, vai interferir e vai determinar aonde que ele vai bater no anteparo. Uau. Ele vai se comportar como onda. Quando ele chega na fenda, ele vai se comportar como onda, não como partícula. Então, ele vai passar uma parte da onda dele num buraco, a outra parte no outro buraco. Depois junta e interfere e aí define para onde que ele vai, o anteparo, né? Para onde ele vai cair no anteparo. E aí você pode ir jogando um elétron de cada vez, igual foi feito aqui nesse experimento, né? Foi jogando um elétron de cada vez. E aí você vai aumentando o número de elétrons, você tem o comportamento ondulatório dele. Né? Nossa, que louco. Além de uma divisão do elétron, a gente ainda tem uma onda que transmite matéria. Olha que loucura. É, exatamente. Uma onda que carrega matéria. Exatamente. Tudo bem com isso aqui? Quer dizer, eu sei que não está muito bem. É diferente, né? Do que a gente constrói até agora. Mas eu estou Vai entendendo. demorar para digerir isso aí, eu sei. Mas Esse comprimento de onda. É porque é difícil de visualizar, né? Agora até. Ok. mas não se preocupe, não. Vamos seguir, Tá, que daqui a pouquinho eu acredito que fica um pouco mais claro para ti. tá, beleza. Vamos seguir. Aí, tudo bem. Então, você tem agora dois problemas, né? Você tem o comportamento dual, que a onda eletromagnética pode se comportar como partícula e como onda. E agora você tem o mesmo problema para partículas quânticas, né? O elétron, prótons e nêutrons também podem apresentar um comportamento dual, né? Aí, só que, como assim, né? Como que essas partículas se comportam? Como que isso funciona? Na verdade, isso aqui eu tô colocando nessa ordem, mas não é a ordem cronológica, tá? Antes da equação de Schrödinger, teve muitas outras contribuições, tipo o modelo atômico de Bohr e coisas que foram muito importantes, mas que eu vou falar depois, tá? Não Isso é tudo do a ordem. século XX, né, professor? Oi? Isso tudo do século XX já. Isso. O Schrödinger, a proposta dele foi em 1921, a equação de Schrödinger. Então, vamos ver o que o Schrödinger propôs. Né? O que o Schrödinger propôs? Diz a lenda, né, que ele saiu para um retiro. Diz a lenda, né, que ele gostava de muitas mulheres, levou um monte de mulher com ele para um retiro e voltou de lá com a equação pronta. E não tem assim uma demonstração física para dizer da onde que ele tirou isso. A gente pode pensar, por exemplo, na mecânica ondulatória. Né? A gente viu lá na física 2, quando você tem uma onda propagando uma corda, por exemplo, você tem essa equação de onda, que a gente mostrou isso lá na física 2, não sei se você lembra. Lembro. A derivada segunda em relação ao tempo é igual a 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado, vezes a derivada segunda em relação ao tempo. Né? Essa é a equação de onda. Toda função que obedece a essa equação, ela descreve uma onda. Né? Então, se você tem uma equação de x, y de x e t, e você quer saber se essa equação representa um movimento ondulatório, joga aqui.
Se der essa igualdade, ok, ela representa um movimento ondulatório. Se não der igualdade, ela não representa. Então, qualquer função que seja escrita nessa forma aqui, ó, ela vai descrever um comportamento ondulatório. Por quê? Porque a derivada de uma função seno, derivada segunda, né, volta nela mesma. Então, a gente consegue fazer essa igualdade aqui, com uma função desse tipo. Não é só essa, né? Uma função cosseno também funciona, uma soma de exponenciais também pode funcionar. Então, são várias funções que podem funcionar como uma equação de onda, como uma função de onda, né? Mas essa aqui é uma forma simples, né, que a gente usou também lá na Física 2. Então, tá. Agora, a onda eletromagnética, né, a gente viu lá, lei de Gauss, lei de Ampère e lei de Faraday, e como que Maxwell uniu tudo isso para descrever a onda eletromagnética em termos de campo elétrico e campo magnético oscilando, né, e se propagando no espaço. Acontece que a gente vê aqui essas equações na forma integral, mas você pode escrever essas equações aqui também na forma diferencial, que seria mais ou menos isso aqui. Essas são as mesmas leis, né, de Gauss, de Ampère e de Faraday, só que escrito na forma diferencial. Isso. Diferencial, né? Em vez de ser pela integral, é pela derivada. Legal. E ela descreve a onda eletromagnética da mesma maneira. Então, se a gente pode escrever isso aqui numa forma de derivada, né? A gente pode tentar escrever uma função de onda, uma equação de onda, né? Para a luz. Porque a equação de onda lá da Física 2 era uma derivada segunda em relação a espaço e uma derivada segunda em relação a tempo. Aí, o Schrödinger propôs isso aqui, ó. Essa constante aqui H é a constante de Planck, π a massa da partícula que você está estudando, e esse cara aqui é a derivada segunda, né, em relação a espaço e tempo, né? São as 4 dimensões, x, y, z e tempo. Esse cara aqui. E aí é igual a z. Aí, normalmente, você pode separar a parte do tempo. E aí você escreve a função espacial, x, y, z, e a parte do tempo fica exponencial. Isso aqui acontece quando nem a energia, nem o potencial... Ah, eu esqueci de falar, né? Aqui é a energia do sistema e aqui é o potencial do sistema, né? Energia... Peraí, eu fiquei meio perdido aí nessa fórmula aí agora, professor. Esse Hzinho aí, o que é? H é a constante de Planck. Planck. Ok. Aqui a massa da partícula. Aqui é a função de onda, né? Que a gente... Deixa eu... Ó, a gente está tentando fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente está tentando fazer lá. Então, aqui eu tenho a equação de onda, que é essa equação que relaciona a derivada, né, do espaço com o tempo. E aqui eu tenho uma função de onda, é a função que eu pego e jogo aqui e vejo se ela tem um comportamento de onda. Essa aqui é a função de onda, essa aqui é a equação de onda. Então, o Schrödinger tentou fazer uma equação de onda para o elétron, né, para descrever o comportamento do elétron. E aí eu tenho que achar quem é essa função de onda, ok? Que é a solução dessa equação aqui. Ok. Ok? Então, foi isso que ele tentou fazer lá. Volta lá. Cadê?
Peraí. Sumiu. Aqui. Então, foi isso que ele tentou fazer. Equação de onda, né? E aqui a função, que é a solução dessa equação aqui. E aqui é a energia e aqui é o potencial. Aí, o que ele disse? Ele disse que essa função de onda é uma densidade de probabilidade. Então, foi interpretado como se o comportamento do elétron fosse totalmente probabilístico. Então, eu tenho uma probabilidade de encontrar o elétron em algum lugar do espaço. Para um determinado espaço, vamos supor, eu quero saber se o elétron está numa posição X específica, X igual a 0. Quero saber se o elétron está lá agora. Então, eu vou fazer o módulo quadrado dessa função de onda com x igual a 0 e vou ver quanto que dá. Se der 0,5, tem 50% de chance de achar o elétron lá, naquele ponto. Se der 0, é porque, com certeza, o elétron não está naquele ponto. Ok? Então, foi interpretada dessa maneira. Por quê? É complicado você pensar igual eu te falei lá. O elétron se divide, passa um pedaço num buraco, um pedaço no outro buraco, interfere no meio do caminho e quando chega no anteparo, vira partícula de novo. É muito complicado pensar assim. E na época era mais complicado ainda, né? Porque as pessoas ainda estavam discutindo e elaborando as coisas e então era bem complicado mesmo. Então foi interpretado dessa maneira, uma densidade de probabilidade. Inicialmente não se pensava que o elétron realmente se dividia e tudo mais. Ele foi interpretado como uma probabilidade. Essa função de onda me dá a probabilidade de encontrar o elétron em um determinado ponto do espaço. Só que acontece que a previsão que essas equações fazem são muito boas, funcionam, né? E aí, como eu falei, falo toda hora, se a proposta funciona, o modelo é aceito, né? Certo. Então, ficou desse jeito. Essa função me dá a densidade de probabilidade de encontrar o elétron num determinado ponto. Eu sei que deve estar muito vago isso para ti, mas não se preocupe que as coisas vão clareando. Se a gente chegar no final da aula e aí tu não tiver entendido nada, aí a gente dá um jeito, mas só tenha um pouquinho de paciência, porque são coisas bem diferentes, assim, bem novas para ti. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Vai sim. E isso é muito legal. Então tá. Então eu vou substituir aqui, ó, porque a gente pegou aqui, né? Vamos lá de novo. Eu vou pegar essa função de onda, vou substituir nessa equação de onda proposta por Schrödinger e vou ver a solução, né? Vou ver como que comporta. Então, eu botei aqui, ó, o Laplaciano, que vai ser a derivada segunda XYZ, sem o tempo. Aqui é a função psi, que é a parte espacial, e a exponencial, que é a parte temporal. Energia, potencial, e aqui a função de onda de novo. Isso daqui, então, como eu estava te falando, você pode fazer essa separação da parte espacial e da parte temporal, se nem a energia, nem o potencial não depende do tempo. Aí você pode fazer isso. Se a energia, esse cara aqui é a derivada só do espaço, então eu posso tirar esse cara aqui para o lado de fora, né, da derivada. É só a parte temporal. E vou tirar aqui também, ó, daqui para lá. Esse psi representa toda a função espacial. Espacial, é porque okay. O psi minúsculo. O psi maiúsculo é a função toda, ó.
Estou vendo que o psi maiúsculo é x, y, z e tempo. O psi maiúsculo. O psi minúsculo é só a parte espacial. E a parte temporal eu joguei toda na exponencial. Ok. Tem razão. Tudo isso aí tem razão. Tem motivo, entendeu? Tudo isso aí tem motivo. Mas, por exemplo, o motivo dessa parte aqui ter ficado como uma exponencial é porque essa derivada do tempo aqui não vai ser a derivada segunda, vai ser a derivada primeira. A derivada primeira do tempo volta nela mesma. Então, uma função exponencial é melhor para descrever essa função. Compreende? Então, por isso que vai ficar uma função exponencial. Mas a gente já vai voltar nesse ponto. Vamos fazer aqui, ó. Eu estou separando a parte espacial e temporal. Porque eu não estou deixando nem energia nem o potencial depender do tempo, então eu posso separar e aí eu vou colocar em evidência a parte temporal. Como isso aqui está igual a zero, eu posso simplificar esse cara com esse cara, né? Então vai ficar assim, ó. Essa é a equação de Schrödinger independente do tempo. A gente vai trabalhar com essa aqui, sem o tempo por enquanto. Pensar independente do tempo. Então, eu quero saber qual que é a densidade e probabilidade de eu encontrar a partícula num determinado tempo. Vamos pensar numa partícula livre. Uma partícula livre, eu não tenho nem potencial, eu não tenho energia potencial. E a energia, eu tenho uma energia só a energia cinética, né? Então, partícula se movendo. Então, eu não tenho potencial é zero, né? Não está sofrendo nenhuma força. Ela está livre e ela tem essa energia cinética. Então, o potencial é zero, vou tirar ele daqui. E aí eu quero resolver essa equação para essa situação da partícula livre, né? Aí eu vou passar aqui, ó, essa constante do lado de lá, né? Passei essa constante, passei esse cara para cá, subtraindo, né? E vou passar essa constante para lá. Então, veio 8πm multiplicando energia, divide por h ao quadrado. Então, eu tenho uma função diferencial, uma equação diferencial, cuja derivada segunda volta nela mesma, com sinal trocado, e multiplicado por uma constante. Você já fez EDO? Ainda não, professor. Ainda não? Tá. Quando você fizer EDO, você vai ver que esse tipo de situação te sugere que essa função pode ser uma função seno ou cosseno. Por quê? Porque a derivada segunda do seno volta nele mesmo, com sinal trocado, multiplicado por uma constante, né? Que foi o que a gente fez lá na Física 2. Então, eu vou propor, vou chamar essa constante aqui de K ao quadrado. Então, vai ficar menos K ao quadrado. Aí, K é essa coisa aqui, ó. Que o H está ao quadrado, π está ao quadrado, que posso separar 4 aqui, né? Para ficar 2π. E aí, sobra um 2m dentro da raiz. Então, eu vou chamar essa constante de K ao quadrado. E o K vai ser isso aqui. Se você levar isso aqui ao quadrado, dá isso aqui. Ok? O menos está aqui do lado de fora. E aí eu vou dizer que a solução é uma soma. Uma constante A, uma amplitude A, seno de kx, mais uma amplitude B, cosseno de kx. Né? Porque a gente também restringiu aqui, ó, o espaço só em uma dimensão, né? Para facilitar a nossa vida. Mas vamos pensar, né? A partícula está andando livre, a gente pode pensar que ela está numa direção só, né? Você põe esse referencial com o x na direção da velocidade e segue ela.
Então, não é tão ruim assim você restringir a uma dimensão só, né? Porque a partícula está ali. Tudo bem? Tudo bem. Tudo faz sentido que a gente tá pensando na luz, né? Ela anda muito em linha reta, vamos dizer assim. Então, Isso. Tudo bem. Então, só que aqui a gente está fazendo para elétron, tá? Não é para sim. fóton. Está fazendo para o Aham. elétron. Aí, então tá, essa é a solução geral, Pro né, espaço. dessa equação aqui. Oi? Pro espaço só, né? Eu não estou pondo restrição nenhuma. A única restrição que eu pus é que o elétron, a partícula, né, o elétron vai ter uma energia cinética, meio de mv ao quadrado, e ela não tem potencial, está num potencial nulo. São só essas restrições que eu pus. Então, eu tenho essa solução geral. Então, toda vez que a partícula tiver uma energia meio de mv ao quadrado, né? Não tem nada que depende do tempo, nem nada disso. E o potencial nulo, eu posso sugerir uma solução dessa forma. Um A seno de kx mais um B cosseno de kx. Então, eu sei que esse módulo quadrado dá a probabilidade de encontrar a partícula em um determinado ponto do espaço. Então, vou calcular esse cara aqui. Eu quero saber onde que está o elétron. Qual que é a probabilidade de encontrar o elétron numa posição X, por exemplo. Então, eu vou pegar essa função aqui que eu propus e vou multiplicar de volta pela parte temporal, né? Porque esse cara aqui é o psi todo, x, y, z e t. Aí vou multiplicar ele de volta pela parte exponencial, né? Pela parte temporal. E aí eu vou ter o meu psi de x e t. E agora eu vou calcular a probabilidade, né? A probabilidade é o módulo quadrado, né? Como é que você calcula o módulo quadrado? A função vezes ela mesma. Só que quando a função tem uma parte imaginária, você troca o sinal. Lembra disso? Sim. Então, aqui, ó, esse asterisco aqui é porque se esse A for imaginário, eu tenho que trocar o sinal dele. Se esse B tiver uma parte imaginária, eu tenho que trocar o sinal dele. E aqui na parte exponencial eu já troquei, ó, ficou positivo. E aí multiplica pela função do jeito que ela está, né? Pego a parte asterisco, trocamos sinal onde tiver aí e multiplico por ela normal, sem trocar o sinal. Então, vai dar isso aqui, ó. Asterisco A, seno ao quadrado, mais B asterisco B, cosseno ao quadrado, né? Vou multiplicar esse por esse por esse. E aí vai ficar assim, né? Porque os termos cruzados vão se cancelar. Aí, então tá. Então, essa é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula num ponto X, né? O que isso quer dizer? Vamos pensar aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, a derivada. Cadê? Se eu fizer aqui, ó, a derivada segunda do psi em relação ao x, eu tenho que encontrar o menos k ao quadrado psi. Lembra que a gente pôs isso aqui? A equação de Schrödinger independente do tempo para uma dimensão só, e a gente chamou esse k aqui daquela constante. Ok. Então, eu vou substituir esse psi aqui e vou fazer a conta. Ah, tá. Vou escrever aqui, ó, esse cara aqui. Vou passar a exponencial para dentro, eu vou escrever assim, exponencial. Ah, tá, desculpa. Desculpa. Aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá.
que é outra coisa. Tudo bem. Isso aqui é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula numa determinada coordenada x. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso representa no gráfico. Agora eu vou fazer essa mesma coisa de um outro jeito. Eu vou propor uma solução no tipo exponencial. Então, em vez de usar seno e cosseno, eu vou falar assim, ó, que essa função psi de x pode ser um A, né, uma amplitude, vezes uma exponencial de kx mais b vezes uma exponencial de menos ikx. Isso daqui pode ser feito porque a gente sabe da relação de Euler, né, que o seno e o cosseno estão relacionados com a função exponencial. Eu posso escrever uma em relação à outra, né? Eu posso escrever o seno em função de exponenciais e vice-versa. Então, eu vou propor uma soma de exponenciais como solução dessa equação de onda aqui. Aí, multiplicando aqui pela parte temporal, ó, vai ficar assim, né? Eu vou colocar aqui esse argumento para dentro da exponencial. Então, vai ficar A i kx menos ômega t mais B menos i kx mais ômega t, né? E aí, o que acontece? Esse argumento aqui, kx menos ômega t, é aquele argumento que tinha lá no seno, né? Quando a gente viu o movimento ondulatório, lembra disso? Lá. Sim. Né? Era kx menos ômega t mais uma função φ, mais uma fase φ, né? Aí kx menos ômega t significava que a onda estava se propagando no sentido positivo do eixo x. E kx mais ômega t significava que a onda estava se propagando no sentido negativo do eixo x, né? Foi assim que a gente definiu isso aí. Era aqui que a gente estava? Aqui, né? Então, eu vou dizer que esse A exponencial de ikx menos ômega t representa uma onda propagando no sentido positivo. E o B menos ikx mais ômega t representa a onda propagando no sentido negativo do eixo x. Ok? Eu posso dar essa interpretação para essas funções exponenciais aqui, que é a soma, que é a solução dessa coisa aqui. Tudo bem? Tá muito confuso? É um pouco. É um pouco, né? Não é muito, não é um pouco, não, é bastante. Mas a gente já vai ver o gráfico, já vai clarear. Quer ver? Vamos fazer aqui a conta. Eu fiz o psi desse jeito aqui. Eu vou dizer que esse B é zero por enquanto. Faz de conta que o B é zero. Então, minha função de onda é A exponencial de I kx menos ômega t. Eu quero calcular essa densidade de probabilidade, né? Que é o psi ao quadrado. Só que aqui eu vou calcular essa notação aqui, px dx, ela quer dizer a densidade de probabilidade de encontrar o elétron numa posição x dentro de um intervalo dx. Então, a densidade de probabilidade de encontrar a partícula numa posição x, mas dentro de um intervalo dx. Não é um ponto exato. Eu tenho que dar um intervalo, porque não dá, a gente não consegue calcular exatamente em cima de um ponto. Tem que ter um intervalo. Então, o módulo psi ao quadrado vai ser o psi asterisco psi, né? O asterisco troca o sinal da parte imaginária. Então, vai ficar assim, ó. O A asterisco,
Aí aqui eu troquei o sinal do I e aqui do jeito que estava. A, I, kx menos ômega t. Aí quando eu multiplicar isso aqui, esse cara com esse dá 1, e aí esse cara, aí sobra só o módulo de A ao quadrado, né? O módulo de A ao quadrado. Então, a minha densidade e probabilidade de encontrar o elétron num intervalo dx em torno do ponto X vai ser essa amplitude ao quadrado. Né? Então, daí só a explicação, né? O que significa esse Px dx? É a densidade e probabilidade de encontrar a partícula em torno de um ponto X, que é um X menos um dx e um X mais esse dx, né? Como assim? Isso aqui é constante, né? Não depende do tempo. No fim, nesse caso aqui, não vai depender do tempo. Então, se eu fizer um gráfico, ó, da densidade e probabilidade de função de x, eu vou ter a ao quadrado, né? É constante. Então, se eu pegar aqui um ponto x, e aí vou pegar aqui um intervalo, x menos dx, x mais dx. E a probabilidade de encontrar esse elétron vai ser sempre a ao quadrado. Então, a probabilidade constante de encontrar o elétron em qualquer lugar do espaço. Ou seja, ele pode estar em qualquer lugar com a mesma probabilidade. Eu não sei onde é que ele está. Não tem como eu saber a menos dessa porcentagem ao quadrado aqui. Né? Isso acontece por quê? Porque a gente está pensando numa partícula livre se propagando com uma velocidade. Então, você vai ter uma probabilidade constante de achar ele em qualquer lugar. Ele pode ter em qualquer lugar com a mesma probabilidade. Se, por exemplo, a densidade de probabilidade tivesse dado um A ao quadrado cosseno ao quadrado de x, né? Numa outra situação que não uma partícula livre, né? Então, o gráfico seria uma coisa assim, né? O cosseno ao quadrado. Aí, como que você vai entender isso? Se eu pegar aqui x igual a π, num intervalo x menos dx, x mais dx, eu vou ter uma probabilidade grande de encontrar o elétron, né? Tá lá batendo no 1. Agora, se eu pego... Oi? Não, pode continuar. Se eu pego um x igual a π sobre 2, ó, aí eu vou ter uma probabilidade praticamente nula de encontrar o elétron. Diga. Não, pode continuar, professor. Estou entendendo. Tá entendendo? Então, é dessa forma que esse psi asterisco psi, ele é interpretado. Você faz o módulo quadrado dele e olha aonde que tem a maior chance, né, as chances de encontrar o elétron num determinado espaço, né, num determinado intervalo ou no espaço todo. Agora eu quero saber qual que é a probabilidade de encontrar o elétron no espaço todo. Então, para encontrar, que aqui, ó, a gente está pensando nesse intervalo, né? Aqui a gente está pensando nesse intervalo de x menos dx até x mais dx, né? O psi asterisco psi te dá essa probabilidade num determinado intervalo. Agora eu quero saber no espaço todo, qual é a probabilidade de eu, se eu pensar de menos infinito até infinito, qual que é a probabilidade de eu encontrar esse elétron, então? Então, eu vou fazer a integral. Vou integrar no espaço todo para achar a probabilidade, né? Integrar em x. Então, vai ficar aqui, ó, psi de x de t ao quadrado, né? Então, vai ficar psi asterisco psi. E acontece que se eu integrar no espaço todo, essa integral tem que dar 1. Por quê? Porque o elétron existe e ele tem que estar em algum lugar.
Se eu olhei de menos infinito a mais infinito, eu tenho que achar ele em algum lugar. Se ele existe, se ele está lá, então essa probabilidade tem que ser de 100%. Isso é a normalização dessa função de onda. Eu não posso ter pontos em que eu tenho uma probabilidade maior do que 100% de encontrar o elétron. Né? Posso ter de 0 até 100%, não posso ter mais que 100%. Então, eu preciso fazer com que essa equação esteja normalizada, que a gente chama. Que ela tem que dar 1 no espaço todo. Né? Se ele existe, está lá, então tem que dar 1. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa aqui é a interpretação dessa densidade de probabilidade, dessa função de onda. É a probabilidade que eu tenho de encontrar. Eu não consigo saber exatamente onde ele está. Né? O determinismo, né, da mecânica de Newton foi toda por água abaixo. Eu não sei mais exatamente nada. É tudo agora em termos de probabilidade. Não sei mais nada com certeza. Igual eu sabia lá na lei de Newton. Né? Lei de Newton, você tem a força, você tem a velocidade, você sabe todo o resto. Aqui não sabe mais. Você tem uma probabilidade apenas. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Inclusive tem a ver com a questão lá do orbital, né? A própria posição do elétron já é probabilística no átomo também. Sim. Seja, todo esse reino quântico, vamos dizer assim, é tudo probabilístico, então, que a gente faz. Exatamente. É tudo vai ser agora em termos de probabilidade. Ok. Em termos de probabilidade. Aí tá. Tudo bem. Então, agora a gente tem o princípio de Heisenberg, né? O que ele diz? Eu tenho tudo em termos de probabilidade. E, associado a essa probabilidade, eu tenho um princípio de incerteza, porque se é tudo em termos de probabilidade, qual que é a certeza que eu posso ter em relação a alguma medida, né? E aí, o que o Heisenberg viu? Ele descobriu que você não pode determinar simultaneamente algumas variáveis. Por exemplo, no caso do elétron, você não consegue determinar simultaneamente, com 100% de certeza, a posição e o momento da partícula quântica. Você não consegue fazer isso. Se você souber a posição exata dela, com 100% de certeza, ela está no x igual a zero, tem certeza absoluta. Então, você tem 100% de incerteza sobre o momento. Você não sabe qual que é a velocidade que ela está e, com certeza, ela não vai ficar parada lá por muito tempo. Entendeu? Então, você tem um limite de precisão para medidas quânticas. E esse limite de precisão é justamente a constante de Planck de novo. Só que agora ela está dividida por 2π. Esse número aqui, constante de Planck dividido por 2π, aparece demais. Então, ele foi chamado de H barra. É o H de Planck dividido por 2π. Então, você tem esse limite aqui, ó, de incerteza. O produto de x com o momento na direção de x tem que ser maior ou igual a h barra. Então, eu tenho essa incerteza associada. Se essa incerteza aqui é zero, ó, essa aqui vai para o infinito. Não tem jeito. Porque tem que ser maior ou igual a h barra. Não pode ser zero. Agora, se eu sei esse cara aqui com certeza absoluta,
eu posso saber esse cara aqui, ó, com certeza absoluta também, não tem problema nenhum, porque são dimensões diferentes, né? As dimensões, elas são independentes. Então, eu posso ter 90% de certeza desse e 90% de certeza desse, não tem problema nenhum. O que eu não posso é ter 90% de certeza desse e 90% de certeza desse. Não tem como. Ok? Ok. Então, tá. Então, vamos pensar aqui na partícula livre, né? O elétron livre. A gente achou esse gráfico aqui, ó, para a probabilidade dele, né? Eu tenho probabilidade constante de encontrar ele em qualquer lugar do espaço, se ele não está sujeito a nenhum potencial, né? E se ele está livre, se ele não está sujeito a nenhum potencial, ele não tem nenhuma força atuando sobre ele. Se ele não tem nenhuma força atuando sobre ele, o momento dele é constante, né? Que a força é dp/dt. Se dp/dt é zero, então ele tem um momento constante, né? A partícula livre não vai ter mudança na velocidade. E aí, aquele K lá que a gente definiu, né? É 2π dividido por h, mv. Que eu vou falar, ó, que é o momento dividido por h bar, né? O momento linear dividido por h bar. Então, olha, eu sei que o momento dele é esse aqui. Então, eu tenho zero de incerteza no momento, porque o momento dele é constante, né? O momento dele é constante. Então, eu tenho zero de incerteza. O momento é esse daqui, pronto, acabou. E aí, o que acontece? Eu não sei cadê o elétron. Não consigo achar, né? Eu não sei achar ele, porque eu sei exatamente qual é o momento dele, eu não consigo achar. Então, a incerteza na posição dele vai para o infinito, porque o ΔP é zero. Não sei cadê. A probabilidade de encontrar ele é constante em qualquer lugar do espaço. Não sei cadê. Tudo bem? Tudo bem. Aqui tem um probleminha, mas é só para poder fazer essas continhas aqui com essas coisas aqui, ó. Tá. ΔPx, ΔP é maior, menor que H barra e tudo, só é simples, só para ver como é que funciona essas relações, tá? Aí depois eu vou colocar lá, aí vocês fazem. Tá ok. Bom, e o último assunto, eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Não sei se foi ótimo ou se foi péssimo, né? Porque, assim, é o último assunto que a gente tinha para hoje. E aí depois a gente vai ter que conversar a respeito, porque foi muito mais rápido do que eu pensava, né? Até porque a gente está sozinho, os colegas não estão entrando, aí acaba Sim. que diminui a discussão. Né? Péssimo não é, mas é porque exige muito, né? Muita informação, muito conhecimento, né? Mas aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou terminar o assunto e daí a gente vai voltando. E aí você vai vendo se você tem alguma dúvida. Ok. E aí você tem uma visão geral de tudo que eu ia falar, e daí a gente vai voltando, porque são 8h30 ainda, dá tempo. Beleza. Então, tunelamento também é uma coisa muito legal, e aí eu acho que você vai ter uma ideia melhor de como que é aquela coisa do elétron se dividir. Aqui, ó, é um curral quântico. Aqui, ó, isso são densidades de probabilidade, né? Então, aqui, nesses piquinhos aqui, ó, eu tenho átomos, né? Eu peguei um átomo e coloquei aqui, colocando com aquelas pinças óticas, né? Que eu consigo usar
feixes de laser, aprisionar um átomo e arrastar ele para onde eu quero. Então, fez esse círculo aqui com os átomos e colocou um átomo lá no meio. Então, ele está aqui, ó. Né? Ele está aqui, não. É a maior probabilidade que ele tem é de estar aqui no meio, né? Onde que ele está, não sei. Ele pode estar em qualquer lugar. Mas a maior probabilidade é que ele esteja aqui ou aqui, ó. Né? Mas ele pode estar em qualquer lugar. E esses átomos aqui também, ó. A maior probabilidade é aqui onde está essa parte vermelhinha. Mas ele pode estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, até porque ele não vai ficar 100% inerte parado aqui, né? Ele tem uma vibração, ele vai se mexer um pouquinho. Então, o que é o tunelamento? Né? Aqui, ó, é a densidade de probabilidade de um elétron, né? A função de onda de um elétron. Então, eu tenho maior chance de encontrar ele nessa região mais clara e uma menor chance de encontrar ele nessa região menos clara aqui. Ó. Na escura, a probabilidade é zero. Aí ele encontra uma barreira aqui, ó, uma barreira de potencial. Né? Por exemplo, como que você pode pensar na barreira de potencial? Você pode pensar, por exemplo, numa corrente elétrica se propagando num fio. Aí você pega, corta o fio e faz uma emenda, né? A gente não faz isso? Vai instalar um chuveiro. Aí você tem o fio lá da parede e o fio do chuveiro. Aí você vai e emenda um fio no outro. Você só enrola um fio no outro, né? Aí tá encostado, né? Só que não, né? Porque as coisas não se encostam propriamente dita, né? Sempre tem um espaço entre as coisas. Quando você põe né? Você encosta sua mão uma na outra, você sente que ela está encostada, mas ela não está de fato, né? Porque sempre tem um espaço, né? Entre a sua pele, né? Vai ter um espaço, sempre vai ter um espaço. E aí que a gente não percebe esse espaço. Só que para o elétron esse espaço é enorme. Então, quando você enrolou um fio no outro, aquela emenda se torna uma barreira de potencial para o elétron. Uma barreira que ele tem que atravessar. Ele tem que pular de um fio para o outro. Né? Você pode pensar nisso como sendo isso aqui. Ó. Ele está vindo aqui nesse fio, aí aqui tem uma emenda. Né? E aí ele tem que saltar, ele tem que atravessar essa emenda. Quer dizer, se você estiver pensando classicamente, é como se o elétron estivesse colidindo com uma parede. E, classicamente, ele ia colidir e voltar. Né? Ele não tem como atravessar uma parede. Mas, quanticamente, ele tem. Né? Ele atravessa a parede. Ele vem aqui com essa densidade de probabilidade, chega lá na barreira, ele pode conseguir passar e atravessar. E isso daqui é um comportamento quântico, por quê? Porque isso acontece com ondas. Ondas são capazes de fazer isso. Por exemplo, quando eu estava fazendo minha graduação, tinha um experimento muito legal no laboratório, que era um triângulo bem grande, assim, feito de cera. E aí você... um triângulo retângulo, assim, né? Aí você incidia a onda sonora de um lado, e aí ela sofria reflexão dentro desse bloco de cera e voltava. Mas reflexão total lá dentro. Nessa situação de reflexão total, se você colocasse um outro bloco de cera bem pertinho, no ponto em que a onda sonora estava sofrendo reflexão total, de repente ela conseguia passar para o outro bloco de cera. E aí saía do outro lado, em vez de sofrer reflexão total. A única coisa que você fez foi aproximar o bloco de cera, entendeu? Você não mexeu lá, ela estava sofrendo reflexão total. Aí, quando você aproximou o outro bloco de cera, aí, de repente, a onda consegue passar.
Então, isso é um comportamento ondulatório, né? Atravessar essas barreiras. E aí, Sim. o elétron vai conseguir. Ó, olha que bonito. Cadê? Eita. Cadê? Olha lá. Viu a interferência? Ó, interferência, passa um pouquinho e o resto volta. Que doido. Tá vendo aqui, né? Ó, uma parte dele que passa. Uau. Isso acontece toda vez que tem uma emenda? Na verdade, quando tem a emenda, a parte dele que passa é bem maior que a parte que fica, né? No fio de verdade. Sim. Porque essa barreira aqui seria maior do que uma barreira que está representando a emenda, né? Seria o contrário aqui, ó. Um pouquinho desse daqui, desse tantinho assim que volta e a maior parte que passa na emenda. Seria mais ou menos isso. Bem pouquinho. Entendi. Mas é basicamente isso. Ele colide, interfere, aí ele volta. Mas uma parte passa. E aí, essa partezinha que passa, de repente passa um inteiro. Entendeu? Entendi. Então, como é que funciona? Vamos fazer a conta. Eu tenho aqui a equação de Schrödinger, né? Agora eu escrevi aqui, ó, em termos do H barra, tá? E lá estava 8π aqui embaixo. Aí eu deixei 2m e H barra ao quadrado aqui. Mas é a mesma coisa que estava lá, só estou escrevendo em termos de H barra. Aí você Beleza. vai acostumar tanto a escrever H barra, que toda vez que você escrever um H, você vai cortar ele, tá? Entendi. Vira mania cortar o H. Então tá, aqui eu tenho uma equação de Schrödinger. E eu quero saber aqui, ó. Eu tenho uma barreira de potencial, vamos pensar na emenda do fio. Podemos pensar na emenda do fio. Ele vem, o elétron vem andando aqui, aí chegou na emenda do fio. Então, essa emenda representa um potencial, o B, que eu estou chamando aqui. E ela tem uma largura L. Uma largura L, que seria a distância, né, real que fica entre um fio e outro, por exemplo. Aí, ó, eu vou representar essa barreira de potencial dessa forma. Eu tenho esse valor aqui de potencial, o B, se eu estou entre x igual a 0 e x igual a L, que é a largura da barreira. E em todos os outros pontos do espaço, ó, esse potencial é 0. Eu vou representar isso aqui dessa forma. Aí, quando eu fizer lá a conta, né, a densidade de probabilidade dessa solução aqui, dessa equação, vai vir assim. Do lado de cá, a gente já sabe, porque ele é livre, né? Não tem potencial, ele tem uma velocidade, ele está livre do lado de cá. Então, vem aquela coisa oscilando aqui, né? Aí, chegou aqui, ó, ele tem uma probabilidade diferente de 0 de atravessar essa barreira. Mesmo que a energia dele seja menor do que a energia necessária para passar. Né? Se fosse clássico, vamos pensar aqui uma bolinha de tênis, né? Eu joguei a bolinha de tênis na parede. Aí, essa bolinha só consegue atravessar se a energia dela for maior do que a barreira, né? Se a energia for maior, ela passa. Vamos pensar numa bolinha de tênis na parede, não. Vamos pensar numa. Naquela. Vou botar aqui. Naquela. Naquela. Aquele problema lá da montanha russa. Quer ver?
Cadê? Energia. Aquele ali também dava, mas eu estou pensando aqui, ó, nesse aqui, ó. Lembra desse aqui? Ó, classicamente, o que acontece aqui? Você tem a bolinha aqui escorregando, né? Ela só vai passar desse ponto se a energia cinética dela for maior que a energia potencial, não era assim? Aí ela Sim, passa. sim. Mas quanticamente não. Às vezes ela tem energia para chegar só até aqui, ó. Não tem energia suficiente para subir mais. Mas aí, de repente, ela passa, atravessa, entendeu? E aparece do outro lado. Por exemplo, eu soltei uma bolinha aqui, ó. Aí ela vai ficar oscilando assim, né? Classicamente. Sim. Vai ficar oscilando assim. Mas aí, quanticamente, o que acontece? Ela, de repente, chega aqui, puf, passa para cá. Aí você vai fazer a medida, ela apareceu do lado de cá. Mesmo não tendo energia suficiente para atravessar essa barreira. Entendeu? Entendi. É mais ou menos isso. Que é o tunelamento. Aí tem essa taxa aí de para medir, né, a probabilidade dele tunelar, que é essa exponencial aqui, que é mais ou menos. Isso é só para fazer a continha aí do problema. Mas por que acontece isso, professor? Por que ele atravessa? Porque é uma ótima pergunta. A gente só sabe que passa. Porque ele acontece. Acontece. Travessa, né? Olha só. Não posso te Desobrigador. falar o porquê. A maioria das perguntas que começam com porquê não podem ser respondidas. Isso é Porque, verdade. enfim, eu não sei porquê. Caraca, que louco. Vai pensando aí, vai processando aí, que eu vou pegar uma água, tá? Tá bom. Rapidinho. Pode fazer esse ou outro, se você quiser. Ou você quer que deixe em algum slide específico? Não, pode deixar nesse aí mesmo. Para ficar olhando o elétron aqui na. É. Só um minutinho, tá, Pedro? Vai pensando aí que a gente já vai discutir tudo isso.
E aí, Pedro? E professora, então, deixa eu perguntar sobre esse tunelamento aí. Pergunta. A, ela é uma probabilidade de ela passar essa barreira ou ela sempre passa? Não, há uma probabilidade. Igual eu estava te explicando lá na montanha russa. Que é medida por aquela fórmula lá, que mede a probabilidade de acontecer esse Isso. fenômeno. Então, Ok. vamos supor, a gente tem aquela montanha russa. Vamos botar lá a montanha russa de novo, quer ver? Ó, tem aqui a montanha russa. Aí eu coloquei um elétron aqui dentro, ó. Ele está oscilando aqui. Aí você calculou lá aquela probabilidade. Aí vão dizer que deu 20%. Deu 20% de chance dele conseguir passar daqui para cá. Então, aí você faz isso para 100 elétrons. Você colocou 100 elétrons, porque todas as medidas probabilísticas você tem que fazer para vários sistemas iguais, né? E vai ver o que acontece. Então, você vai ter 100 coisinhas dessas aqui, e aí você coloca o elétron em cada uma delas com a mesma velocidade, tudo igual. Aí, o que acontece? Em 20 delas, quando você olhar de novo, em 20 delas, o elétron vai aparecer do lado de cá. Sim, E nas outras 80, ele vai continuar aqui. entendi. É isso que quer dizer. Entendi. Interessante. É interessante. É muito legal, muito legal. Não, é integrante porque muda tudo, né? Muda tudo. Tudo que foi entendido, compreendido. Dá um nó, realmente dá um nó. Imagine a cabeça do cara É. descobrindo isso, né? Entendendo isso. Aí agora, enfim, aí aqui só tem mais umas curiosidades que são o, sobre o microscópio eletrônico e o de tunelamento, né? Que aqui ó, são as imagens do microscópio óptico, do tartígrado. Aqui são para o microscópio eletrônico e aqui é para o microscópio de tunelamento. Caraca. Esse bicho aí é de que ordem? Microscópio mesmo. Oi? Oi, o que você falou, Pedro? Desculpa. Ah, tá. Isso aí é o que? É um bicho microscópico? É um bichinho, chama tartígrado. Ele existe em todos os lugares, na água. Ele existe. É um bichinho mega resistente. Ele vive muitos, muitos anos. Já Ah, levaram esse bichinho até para a Lua para fazer experimento com ele lá. Ele sobrevive no vácuo, sobrevive num monte de um lugar. guerreiro. Que louco. É. Então você consegue. Aqui é o microscópio de tunelamento, né? Você consegue essas imagens aqui, ó, de moléculas, né? E Uau. nanotubo de carbono. Gente, eu pensei que era só uma abstração, então é mais ou menos dessa forma mesmo? É. Aqui é um nanotubo de carbono. Muito legal, muito legal. E aqui é a miragem quântica, né? Você botou no curral um átomo dentro do curral, mas aí aparece dois, ó. Esse aqui é uma miragem do outro. A probabilidade desse é menor, tá vendo? Ou Sim. ele vai ficar aqui ou ele vai aparecer lá. Mas é um só. É tipo uma miragem. E aí tem uns probleminhas. E os probleminhas que vão pegar, professor. Pois é. Aí é isso. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? O que você quer?
Deixa eu ver aqui. Então, vamos. Que aí, hoje é quarta, né? É, Aí eu vou colocar o questionário, mas eu vou deixar mais tempo para você. Eu vou deixar ele aberto até quarta-feira que vem. o questionário disso aí já? Ou do outro? Ou é É tudo melhor um pôr só? separado? É melhor pôr Não separado, né? sei. Botar só. O que que a senhora vai cobrar? Tem que ver o que que vai cobrar, porque. Tá bom, eu vou colocar o de efeito fotoelétrico. É porque como eu não consegui dar aula para vocês na segunda, né? Acabou que ficou muito em cima. Porque hoje, na verdade, era para a gente fazer aula de dúvida, né? Sim, esse é o último? É o último assunto mesmo? Não, não é o último assunto, não. Ainda tem modelos atômicos, ainda tem a aplicação da equação de Schrödinger, né, para algumas situações e os modelos atômicos. Certo. Tudo bem, eu vou colocar, eu não vou colocar nesse fim de semana, então. Eu vou colocar no outro. E na segunda-feira a gente faz aula de dúvidas, Beleza. né? Segunda-feira a gente faz aula de dúvidas, aí eu ponho na quarta-feira, alguma coisa assim. A gente combina na segunda, então. Tá bom. Tá Tá bom? bom. Eu vou ler de novo aí e vou tentar fazer o exercício aí segunda-feira a gente Isso. conversa mais. Então tá bom. Tá bom? Professora, a senhora Diga. ainda vai olhar lá aquelas questões que a gente comentou na aula passada, né? Sim, Nos eu não questionários. consegui olhar ainda não, Pedro. Eu Tudo vou bem, olhar. tudo bem. Tá bom? Então é isso, professora. Então Bom tá. dia. Bom Obrigado, tá dia, Pedro. bom? Nada.